Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e ele diz aqui que a grande mensagem dessa obra é que Deus fala com todo mundo, com os bons, os maus, os santos e os pecadores. E certamente com você também. Sim, você mesmo. Deus busca diversas formas de encontrar você e esta é apenas mais uma. Quantas vezes você já ouviu a velha máxima: quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá? Este livro será o seu mestre. Olha que interessante essa mensagem aqui da contracapa do livro, da orelha primeira desse livro, que diz que é o diálogo que vai mudar a nossa vida. Esse diálogo que o Neil Walsh teve então com Deus ali no momento que ele estava fazendo um desabafo ali, porque ele não entendia porque não estava nada dando certo na vida dele. Ele começou a escrever direto para Deus, ao invés de ficar procurando o culpado pelo que estava acontecendo com ele, escreveu uma carta para aquele vizinho, para o chefe, ou para a mulher, ou para a ex, ou para quem quer que fosse. Ele resolveu escrever direto para Deus e acabou resultando em 3 livros, que ele disse então que depois que ele concluiu, ele entendeu que esse diálogo era para nós todos. Foram mais de 7 milhões, se não me engano, de livros já vendidos. E ele ficou também como um dos mais, ali na lista dos mais vendidos do New York Times. Então nós já vimos 3 capítulos desse livro. Eu deixo aqui toda a playlist com o livro inteiro, se você estiver vendo esse pela primeira vez. E o final do vídeo anterior, que foi o final do 3º capítulo, terminou assim: você é bondade, isso é Deus falando, misericórdia, compreensão, paz, alegria e luz. É perdão, paciência, força, coragem, um auxílio em caso de necessidade, um conforto no sofrimento, uma cura para os feridos, um mestre nos momentos de inquietação. É a sabedoria mais profunda e a verdade mais elevada, a maior paz e o amor mais sublime. É tudo isso. E em alguns momentos da sua vida, você se conheceu como essas verdades. Escolha agora conhecer-se sempre como elas. Foi assim então que terminou o vídeo anterior, quando Deus estava então dizendo, respondendo a pergunta do Neil Walsh, que ele disse: eu não sei, não tenho certeza, acho que nunca pensei dessa forma, quando ele disse que o sentimento mais nobre é o amor perfeito. E ele disse: você conhece uma definição melhor de Deus? Aí ele diz: não. E Deus diz: bem, sua alma busca o sentimento mais nobre, tenta experimentar ser o amor perfeito. E aí ele disse: eu não sei, não tenho certeza, acho que nunca pensei dessa forma. Isso parece uma blasfêmia, quando Deus diz: é claro que você está tentando ser Deus, acha que estava destinado a ser menos? E aí então Deus conclui mostrando tudo que a gente é aqui, nesse trechinho que eu li, diz que a gente já escolheu uma vez ser como essas verdades, e que a gente deve agora escolher nos conhecer e ser sempre como isso que ele estava dizendo, ou seja, a expressão do amor perfeito. Vamos ver agora o 4º capítulo, que começa dessa forma: puxa vida, como o Senhor me inspira. Isso é o Neil Walsh dizendo. E Deus responde: bem, se Deus não pudesse inspirá-lo, quem poderia? Neil Walsh diz: o Senhor é sempre tão irreverente? E Deus responde: eu não pretendi ser. Leia novamente. Eu entendo, disse o Neil Walsh. Sim, respondeu Deus. Contudo, não haveria problema se eu estivesse sendo irreverente. Haveria? Eu não sei, estou acostumado com o meu Deus sendo um pouco mais sério, diz o Neil Walsh. Bem, faça-me um favor, não tente reprimir-me. A propósito, faça a si próprio o mesmo favor. Isso é a resposta de Deus, que continua. Acontece que eu tenho um grande senso de humor e eu diria que você também precisará ter.
quando se der conta de que todos vocês fizeram com a vida, não é? Quando se der conta do que todos vocês fizeram com a vida, não é? Quero dizer, às vezes eu só posso rir. Mas não faz mal, porque sei que no final tudo dará certo. É que Deus dizendo e comprovando que Ele tem muito senso de humor, porque como Ele disse ali nas páginas anteriores, que quando a gente, para não entender, para negar o que Ele diz, que é possível, que nós somos todos amor perfeito, que nós somos imagem e semelhança dEle na nossa essência, que tudo que Ele faz nós podemos fazer, como Jesus Cristo veio confirmar também. Então Ele disse que além da gente ter criado um ser, a imagem e semelhança dEle, que age para o mal, age do outro lado, ainda a gente colocou os dois em guerra e a gente imaginou que Deus perdesse essa guerra, tudo para negar todas as benesses, tudo que a gente pode ser, sendo filhos e filhas desse Deus grandioso de amor, que é amor perfeito, infinito, por nós e por todos. Simplesmente porque é Ele experienciando através da gente. E aí então Ele diz que Ele só pode rir quando Ele vê que, quando Ele diz que o Neil Osho ia entender, quando se desse conta do que todos nós fizemos com a nossa vida, e que Ele só pode rir, porque Ele tem certeza que no final tudo dará certo. Ele já disse também, Ele está se repetindo, Ele já disse ali no início, que o trajeto pode ser, cada um faz da forma que quiser, ficando mais tempo na sombra, decidindo ir mais pela luz, acordando, a ficha caindo ou não, mas que ele não se importa, porque é como um pai, uma mãe que coloca a criança para brincar ali na área de brincadeira, e ele não fica. Ele fala, olha, cuidado, não sobe ali, não solta as mãos, porque você pode cair e se machucar, mas ele não fica impedindo, não vai, porque você vai cair, não. Ele deixa a criança experienciar. E se ela cai, fazer o que? Ela se machuca, passa-se um remédio, dá um beijinho, e é assim que Deus faz com a gente. Ele deixa a gente experienciar porque nós temos livre-arbítrio e porque Ele fez essa realidade exatamente para estar experienciando o que é sombra, para quem é somente luz. E aí o Neil Osho continua. O que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que você não pode perder nesse jogo. Não há como errar. Isso não é parte do plano. Não há como não chegar ao seu destino. Se Deus é o seu alvo, tem sorte, porque Deus é tão grande que você não pode errar. Que delícia, né, gente? Olha, se o nosso alvo é voltar para Deus, se tudo que a gente pode estar acontecendo, o que tiver, a gente tem na mente, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para o reino de Deus, como disse Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. A gente sabe que essa nossa caminhada pode estar acontecendo o que tiver acontecendo. Como os Abrahams dizem ali no livro Peça e Será Atendido, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, vale muito a pena. Eles dizem que não importa em que estado a gente esteja, que a gente tenha acabado de sair do consultório com o diagnóstico de uma doença terminal, a gente tenha perdido o nosso emprego, a gente tenha perdido todos os nossos recursos, a gente tenha acabado de, a pessoa que a gente pensa que a gente mais ama, que a gente é mais apegado, veio e diz que quer se separar, que não importa onde que a gente está, no momento que a gente desperta e diz, muito obrigado por isso, é isso que está me fazendo melhorar, é isso que vai me ajudar a evoluir, porque foi isso que eu escolhi ali atrás, com as escolhas que eu fiz errôneas, quando eu decidi flertar mais com a sombra. Então eu plantei algumas coisas que não estão sendo muito fáceis de colher, mas agora eu entendo, agora eu escolho diferente. E aí ele diz que e o nosso alvo é voltar para Deus, como Jesus Cristo ensinou, então Ele é tão grande que a gente não pode errar. Então Ele não está nem aí se a gente está passeando, ficando mais na sombra, Ele não se importa com o trajeto, porque Ele sabe que no final todos chegam de volta para o abraço. E aí o Neil Osho continua. Esse é o nosso grande medo, de que por alguma razão possamos errar e nunca ver o Senhor, estar com o Senhor. E Deus responde, você quer dizer ir para o céu? E esse ir para o céu está entre aspas. E Neil Osho responde, sim, temos medo de ir para o inferno. E Deus diz,
Então vocês se colocaram no inferno para evitar ir para lá? Que estratégia interessante. E aí Deus sendo novamente brincalhão e sarcástico. Então a gente se coloca no inferno porque a gente não quer ir para o inferno. Aí a gente nega Deus, nega que é possível ser como Deus, porque a gente não quer ir para o inferno, e aí a gente cria o próprio inferno e continua e vive no inferno, de não ter nada daquilo que a gente gostaria de ter. E citando o Dr. Haroldo Dutra Dias, lá no canal dele, Espiritualidade e Vida, eu vi um vídeo dele que tem um trecho que ele diz: quem tem o inferno nos olhos vê o diabo em tudo que olha. Então, aqui Deus dizendo, então vocês se colocaram no inferno para evitar ir para lá? Que estratégia interessante. O senhor está sendo irreverente de novo, reclama o Neil Walsh. Não posso evitar, toda essa história de inferno faz ressaltar o pior de mim. E aí diz Deus sendo muito irreverente e bem-humorado. Credo, o senhor é realmente engraçado, diz o Neil Walsh. Você demorou esse tempo todo para descobrir isso? Tem olhado para o mundo ultimamente? Pergunta Deus. Isso me faz lembrar de outra pergunta. Por que o senhor não conserta o mundo em vez de deixá-lo ir para o inferno? Diz o Neil Walsh. Por que você não faz isso? Pergunta Deus para o Neil Walsh. Ele pergunta para Deus, por que o senhor não conserta? E Deus fala, por que você não faz isso? Eu acredito que é para dizer, você pode fazer tudo que eu posso fazer. E aí a Neil Walsh diz, eu não tenho esse poder. E Deus responde, isso é besteira. Você tem o poder e a capacidade de acabar agora mesmo com a fome e as doenças do mundo. E se eu lhe dissesse que os seus próprios médicos impedem as curas, recusando-se a aprovar tratamentos alternativos porque estes ameaçam a estrutura da profissão deles? E se eu lhe dissesse que os governantes do mundo não querem acabar com a fome mundial, você acreditaria em mim? E Deus agora foi fundo aqui, nossa, batendo forte Deus, né? Nossa, será que esse pessoal acha, meu Deus, sei lá, tem tanta gente que já leu esse livro, mas eu acho que não prestaram atenção, porque senão esse pedacinho aqui já teria sido, digamos, tirado, né? Porque foi forte aqui. Vamos ver o que o Neil Walsh responde. Tenho me preocupado muito com isso. Sei que essa é a opinião popular, mas não posso acreditar que seja verdade. Nenhum médico deseja impedir uma cura. Nenhum homem deseja ver o seu povo morrer, diz o Neil Walsh. Responde Deus, é verdade, nenhum médico ou homem em particular, mas a medicina e a política foram institucionalizadas e são as instituições que se opõem a essas coisas. Às vezes, de modo muito sutil, até mesmo inconsciente, mas inevitavelmente, porque para elas isso é uma questão de sobrevivência. E aí Deus explica, não, como ser humano, um homem, um médico, ele não vai, um governante, ele não vai querer ver o povo morrendo, mas é que isso se institucionalizou. Agora, as instituições, às vezes até de modo sutil e até mesmo consciente, fazem isso. E é por uma questão de sobrevivência. Imagina se a gente dissesse que há um tratamento alternativo para a cura do câncer, por exemplo. Como é que ficaria a indústria da farmacêutica, não é? É isso que Deus está dizendo aqui. Então, para lhe dar apenas um exemplo muito simples e óbvio, os médicos ocidentais negam as curas realizadas pelos médicos orientais, porque admitir certos tratamentos alternativos seria abalar os alicerces de sua instituição. Isso não é malévolo, mas é insidioso. Os médicos não fazem por mal, mas sim porque têm medo. Todo ataque é um pedido de ajuda. E aqui Deus trazendo um exemplo do que ele disse ali no passado, que as nossas decisões nessa vida são todas baseadas no amor ou no medo. E aí trazendo ali pelo que eu aprendi nos livros de Chico Xavier, eu fiz
alguns dos livros dele ali no meu canal, se você quiser ver, entra lá, dá uma olhada. Eu aprendi que a vida é dessa forma. O nosso único objetivo vindo para cá, quantas vezes for necessário, uma borboleta, é evoluir. Até Sócrates mesmo disse, a única coisa que a gente pode fazer por nós, pelos nossos e pela humanidade é se melhorar a cada dia, mais e mais. E aí, mas ali nos livros do Chico eu aprendi que a gente aprende, essa evolução ela passa pelo aprendizado, é claro, até no livro Boa Nova eu deixo ele aqui especificamente, Deus diz que aqui é uma escola, Jesus Cristo diz que aqui é uma escola, e eles dizem então, através dos livros, os ensinamentos ali, é de que a gente tem que aprender, e eu acredito que tem que aprender, e a gente escolhe, nós temos livre-arbítrio para escolher se a gente vai aprender com o professor amor ou com a professora dor. Tem esses dois modos de aprender, e é a gente que escolhe. Se a gente escolheu aprender pela dor, é a dor que ensina. Se a gente já escolheu aprender pelo amor, é o amor que ensina. A mesma coisa ele dizendo aqui, que isso não é feito de forma, não é malévolo, mas sim porque os médicos não o fazem por mal, mas sim porque tem medo. E o que ele disse anteriormente, a gente baseia as nossas escolhas no medo ou no amor. E quando a gente baseia no medo, a gente está fazendo mal para a gente mesmo e nesse caso aqui que ele está dizendo, para toda a humanidade, não é? O Senhor tem uma resposta para tudo, diz o Neil Walsh. E Deus diz, o que me faz lembrar que apenas começamos a responder às suas perguntas. Estávamos discutindo como fazer a sua vida melhorar. Eu falava sobre o processo de criação. Diz então Deus, lembrando que aqui no início do 3º capítulo, Deus falou para ele, tá, vai, fala, tudo que você quer saber, pergunta tudo que você quiser saber. E o Neil Walsh então disse, tem um monte de perguntas, eu vou fazer as primeiras, e fez logo 13 perguntas. Então a pergunta que Deus está respondendo agora, nesse momento, é a primeira, que contém 3, que é, quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso? E algum dia a luta vai terminar? E aí Deus lembra aqui já no início do 4º capítulo, olha, a gente está respondendo a sua primeira pergunta. E ele mostra que ele tem excelente memória, eu já não lembrava qual era a primeira pergunta. Então, estávamos discutindo como fazer sua vida melhorar. E aí o Neil Walsh diz, e eu o interrompi. E Deus continua. Sim, mas vamos continuar, porque não quero perder o fio da meada de algo que é muito importante. A vida é uma criação, não uma descoberta. Você não vive cada dia para descobrir o que ele lhe trará, mas sim para criá-lo. Cria a sua realidade a cada minuto, provavelmente sem saber. Eis porque é assim e como funciona. Ai, Deus bem didático, nossa, que aula incrível de Deus aqui. Ele vai então agora esmiuçar, vai agora explicar, ele deu a receita, agora ele vai explicar o modo de preparo aqui do que a vida é uma criação e não uma descoberta, porque a gente não vive cada dia para descobrir o que esse dia nos trará, mas para criá-lo. Aquela coisa que eu já ouvi dizer, vocês também devem ter ouvido, que cada dia é como se fosse uma página em branco que a gente recebe para escrever o nosso próprio livro. Então não é para a gente viver aquilo que está escrito, não é para ler, não é uma página nova de um livro já escrito para a gente ler e interpretar o que está ali na nossa vida, mas sim para escrever, para criar. E aí ele vai trazer aqui porque é assim e como funciona. Bora lá prestar atenção. Primeiro, eu o criei à minha imagem e semelhança. Segundo, Deus é o Criador. Terceiro, você é 3 em 1. Pode dar a esses 3 aspectos do ser o nome que quiser. Pai, Filho e Espírito Santo, mente, corpo e espírito, superconsciente, consciente e subconsciente. Quando a gente vê Deus novamente usando ali a mesma receitinha básica dos Abrahams no livro Peça e Ser Atendido, como eu disse, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, que eles também disseram que o livro seria todos de repetição,
O ensino é básico e é bem sintético, sintetizado. Por isso se passa e vai repetindo, porque a gente vê que Deus já falou isso ali atrás nas páginas anteriores. Mas ele se dá a licença de repetir porque ele sabe que pra gente, pra mim, a ficha demora a cair. Quarto, a criação é um processo que se origina dessas três partes suas. Em outras palavras, você cria em três níveis. Os instrumentos de criação são pensamento, palavra e ato. Nova repetição. Então, a criação se origina dessas três partes, que ele já disse, nós somos três em um, e já explicou, para ser Pai, Filho e Espírito Santo, mente, corpo e espírito, etc. E que a gente cria nesses três níveis e que os instrumentos da criação são pensamento, palavra e ato. A gente primeiro pensa, depois a gente fala e depois a gente age. Quinto, toda a criação começa com o pensamento, origina-se do Pai. Toda a criação então passa para a palavra. Peças e serás atendido. Toda a criação é realizada com um ato, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bem explicadinho aqui então. Pensamento é o Pai, tudo se originou do Pai, passou pela palavra, peça e será atendido, e depois a criação se realizou por um ato, e o Verbo se fez carne, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Sexto, aquilo que você pensa, mas nunca expressa em palavra, cria em um nível. Aquilo que você pensa e expressa em palavras, cria em outro nível. Aquilo que você pensa, fala e faz tornar-se evidente em sua realidade. Aquilo que você pensa e fala e faz torna-se evidente em sua realidade. Então, olha aqui, aquilo que a gente pensa, mas nunca expressa em palavra, cria em um nível. E aqui eu me lembro daquele físico francês Jean-Pierre Garnier-Mallet, que é o autor da teoria do desdobramento do espaço-tempo, que ele explica exatamente isso. Ele diz que tudo que a gente pensa, ainda que se torne um potencial que pode ser vivido por alguém, seja nós ou não. Por isso tanta responsabilidade. Por isso aquilo de dizer, eu estou tão indignada com aquela guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas eu estou pensando guerra, ou eu estou fazendo guerra ali no meu mundo, no meu mundinho, ali com os meus. E aí ele diz que, mas isso que ele disse é novo para mim, eu estou lendo o livro dele agora, isso que ele disse é novo para mim, que aquilo que eu pensei, só pensei, mas não fiz, por exemplo, ele dá esse exemplo no livro. Eu posso, eu odeio tanto a minha sogra que eu seria capaz de matá-la, mas é só um pensamento. Mas eu coloquei no campo, eu joguei esse pensamento no campo, ele ficou lá como um potencial futuro para ser vivido, para ser realizado. E alguém foi lá e matou a sogra. Ele viveu esse pensamento. Essa parte é nova ainda para mim. Eu estou lendo o livro para poder entender. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, ele dizendo que aquilo que a gente pensa, mas nunca expressa, eu acredito que é isso. Ele cria em um nível, aquilo que a gente pensa e expressa em palavras, cria em outro nível. E aquilo que a gente pensa, fala e faz, se torna evidente na nossa realidade. Tá bom, gente? Para não ficar muito comprido, então eu vou deixar para continuar a resposta de Deus. Ele dá mais 9, 10, mais 10 não, a gente está no sexto, então ele vai dar mais 4, vai até a 10ª aqui, de como é que ele está falando, tá nos dizendo que a gente cria. Que a gente não vive cada dia como se fosse um livro, mas sim uma página em branco que a gente mesmo escreve. Aí então vamos deixar para ver como é que continua no próximo vídeo. Eu espero que se você estiver curtindo, gostando, quiser deixar o seu like, deixar um comentário e também compartilhar o vídeo, se você quiser. E se você quiser entrar lá no meu canal também para ver outros livros que tem lá, eu te agradeço. Se você quiser aproveitar e se inscrever também, muito grata, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!